estamos online. Nós já estamos aí online, vamos esperar os irmãos poderem entrar, né, para esse momento de culto aqui na manhã desse domingo 29/3/2020. Vamos esperar os irmãos chegarem aí, para que a gente assim possa dar início ao nosso culto. Para mim aqui ainda no Facebook não entrou. Entrou o vídeo? Já tem irmão chegando aí. O pessoal também já está iniciando a sala no meu Facebook. Se você também quiser compartilhar com a gente, quem está nos assistindo, é só clicar em compartilhar e aí nós vamos estar, você pode estar iniciando também uma sala de vídeo, entendeu? Já estamos ali com Carlos Roberto, a irmã Eliane Martins, outros irmãos que estão chegando também. Nós vamos dar início ao nosso culto orando, agradecendo ao Senhor por esse dia, agradecendo ao Senhor pela noite em paz que Ele nos deu. Então vamos orar, vamos pedir a bênção de Deus para esse culto. Senhor, muito obrigado pela noite que tivemos, muito obrigado, Senhor, por esse dia tão lindo. Obrigado pelo teu amor, por tua bondade. Obrigado, Senhor, por tua graça, por tua misericórdia. Nós louvamos o teu nome, Senhor, porque entendemos que só o Senhor é digno de receber toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Amém. Pedimos a Deus perdão pelos nossos pecados, porque nós reconhecemos que somos pecadores e que precisamos, ó Deus, todos os dias do teu perdão. Amém, Senhor. Te agradecemos pela vida, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que temos de juntos, ó Deus, louvar, exaltar e bendizer o teu nome. Queremos pedir, Senhor, a tua bênção para esse culto, a inspiração do Senhor, a unção do Senhor, a sabedoria do alto, Senhor, para tudo que for feito aqui possa ser para a glória, para a honra, para louvor e para a exaltação do teu nome. Aleluia. Nós oramos assim, agradecidos em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém e amém, Senhor. Amém. Bom dia para os irmãos que estão nos dando bom dia. Eu quero agradecer a todos, né, por estarem aqui conosco. A paz para Michele, Eliane, Alex. Obrigada por vocês estarem aqui junto conosco nesta manhã, compartilhando, né, desse momento precioso na presença do Senhor. Nós vamos fazer uma leitura bíblica nessa manhã e eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no Salmo 34. Salmo 34. Rafa, amiga, um abraço, Deus te abençoe. Saudade de vocês aí da Bahia, saudade do pessoal de Bicuí. Deus abençoe vocês. Nesse tempo a gente está afastado fisicamente, mas o abraço virtual está sendo enviado para vocês. Salmo de número 34, nós vamos fazer uma leitura a princípio até o versículo 9 e depois eu vou dando os outros direcionamentos. É um salmo de Davi e nós vamos fazer a leitura. Eu acho que é um salmo que muito tem a ver com o tempo que nós estamos vivendo hoje. A gente tem falado muito sobre a aflição, das pessoas que têm passado por aflição. A gente tem recebido muitos pedidos de oração de pessoas que nesses momentos de crise
se desesperam com as notícias que têm vindo na mídia, se desesperam, né, com o que pode acontecer com as suas famílias. E nós estamos aqui nesta manhã para transmitir uma mensagem do Senhor para você, uma mensagem de paz, aquilo que a palavra de Deus está dizendo. A palavra do Senhor, ela é a verdade. E nós estamos aqui nesta manhã transmitindo essa palavra do Senhor para você. Então vamos abrir nossas Bíblias no Salmo de número 34. Salmo de número 34. Minha versão é um pouquinho diferente, como eu já falei para vocês, mas me acompanha aí, eu creio que todos vão conseguir nesse momento nos acompanhar nessa leitura. Diz o seguinte: bendirei o Senhor em todo tempo. Presta atenção, bendirei ao Senhor em todo tempo. Os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que os temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são seus santos, pois nada falta aos que temem. No versículo 17, continuando, diz assim: os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as tribulações. O Senhor está perto dos que têm um coração quebrantado e salva os de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Protege todos os seus ossos e nenhum deles será quebrado. Glória a Deus, é a esse Deus que nós servimos. O Deus que nos protege, o Deus que nos guarda, o Deus que cuida, o Deus que vela pelo nosso sono, o Deus que coloca os anjos ao nosso redor, ainda que ao nosso redor esteja um tumulto, esteja tudo, parecendo na realidade uma tribulação, tempestade, o Senhor é aquele que nos guarda. O Senhor é aquele que está conosco. E o versículo 3 diz assim: proclamem a grandeza do Senhor comigo e juntos exaltemos ao nome do Senhor. E nós vamos louvar ao Senhor nesta manhã com uma canção que diz: Ele exaltado, o Rei exaltado no céu, eu louvarei. É uma canção muito conhecida nossa. E essa canção proclama tão somente o nome do Senhor. E nós vamos estar louvando o nome do Senhor. Eu convido você a estar junto conosco neste momento de cântico, em momento de adoração, se colocando diante da presença do Senhor, dizendo: Senhor, teu nome é exaltado. Eu te exalto de todo o meu coração. O Senhor é digno da minha adoração, do meu louvor. Proclame isso ao Senhor nesta manhã. Vamos adorar o nome do Senhor. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado,
para sempre exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado no céu. Vamos adorar? Rei exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Exaltado, exaltado nos céus. Exaltado, exaltado nos céus. Exaltado, exaltado nos céus. Como é bom poder proclamar isso nessa manhã. Dizer que o Senhor ele é exaltado no céu, na terra. Ele é o Senhor. A verdade dele vai sempre reinar em nossas vidas. Como é bom poder declarar isso ao Senhor, que ele é grandioso em nossas vidas. E nós vamos louvar o Senhor com mais uma canção. E essa canção está lá no HCC, no Inário para o Culto Cristão, número 52. Também é um hino muito conhecido nosso, que diz: grandioso és tu, Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos. Então nós vamos louvar ao Senhor com essa canção. Tem 5 boi me querendo, o que eu faço? És Meu tu. Deus, deve ser muito bom. Vamos aqui parar um pouquinho para as propagandas do YouTube, né? E vamos adorar o Senhor. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado compro a pensar nas obras de tuas mãos, o céu azul de estrelas pontilhado, o seu poder mostrando a criação. Canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Nas matas e florestas,
cruzando os montes, vales e florestas, traz o teu poder, mostrando a criação. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando eu vejo o teu amor tão grande, teu filho dando ao mundo pra salvar, na cruz verteu seu precioso sangue, minha alma pode assim purificar. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. E quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste então me transportar, adorarei, prostrar-me para sempre. Quão grande és tu, Meu Deus, em ti cantar. Você pode louvar o Senhor? então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Aleluia. Nós vamos orar nesse momento, vamos agradecer ao Senhor pela grandiosidade do seu nome. Vamos agradecer ao Senhor porque Ele tem feito tantas coisas no meio de nós, Ele tem cuidado de cada um de nós e em meio ao caos, em meio às lutas, Ele permanece sendo Deus. Ele continua no controle de todas as coisas, Ele ainda está no trono do universo, comandando todas as coisas, e Ele é o nosso Deus. E nós vamos orar ao Senhor neste momento, depois de cantarmos canções tão preciosas ao Senhor, exaltando o nome do Senhor, engrandecendo ao nome do Senhor. Nós vamos orar ao nosso Deus nesse momento. Senhor, nós queremos exaltar e honrar o Teu santo nome. Obrigada, Senhor, pela Tua fidelidade. Obrigada, Senhor, porque em momentos difíceis a Tua palavra nos consola. Obrigada porque os louvores trazem paz ao nosso coração. E nos louvores que nós entoamos nessa manhã, Senhor, Te exalta a grandeza do Teu nome. Obrigada, Senhor, porque o Senhor continua sendo o mesmo Deus, porque os anos podem se passar,
porque as epidemias, as pandemias, os problemas da humanidade podem vir, Senhor, mas o Senhor continua sendo o mesmo Deus. E é nesse Deus que nós depositamos a nossa confiança. E é nesse Deus, Senhor, que nesta manhã queremos prestar o nosso culto de louvor, de gratidão, de exaltação, Senhor. Senhor, tão somente recebe as nossas orações, recebe o louvor do teu povo, recebe, Senhor, a adoração do teu povo, que possamos nessa manhã te entregar, Senhor, as nossas vidas e entregar, Senhor, todas as nossas angústias, todas as nossas aflições, tudo aquilo, Senhor, que tem por acaso tirado a nossa paz, nós queremos te entregar nesta manhã, Senhor. Recebe, Senhor, em nome de Jesus, que a tua paz, o teu amor, as tuas consolações sejam, Senhor, sobre todo o povo, Senhor, que está nesta manhã junto conosco neste culto. E te pedimos também, Senhor, por aqueles que não tiveram acesso, Senhor, à tua palavra nesta manhã, a este momento nesta manhã, que o Senhor também possa estar, Senhor, os cobrindo com a tua graça, derramando a tua unção, derramando o teu poder, Senhor, e cuidando de cada um deles. Obrigada por todas as coisas. Em nome de Jesus, Senhor, que nós oramos. Amém e amém. Pastor. Irmãos, antes de nós cantarmos um outro hino, eu quero agradecer os irmãos que entraram aí depois, né? Tia Helenice está ali, Aparecida Antunes, Maria Conceição, a Germana, tem pessoas do Bicuí que também estão aqui na sala, que é de Lana Abril. Nós estamos também fazendo um teste hoje e também estamos no YouTube. Tem ali uma pessoa, tinha 2 pessoas no YouTube, mas também nós estamos fazendo um teste, estamos no YouTube da igreja, Primeira Igreja Batista da Fazenda Botafogo, lá no YouTube. Você vai clicar lá que nós estamos ao vivo também no YouTube hoje. Queridos, daqui a pouco nós vamos cantar mais um hino e hoje nós vamos ter o culto aqui, o culto normal. A Escola Bíblica Dominical, o irmão Marcos Lopes, o Marquinhos, eu pedi ele que pudesse gravar a aula e depois nós vamos disponibilizar a aula no YouTube da igreja. Vamos disponibilizar a aula no YouTube da igreja e vamos disponibilizar a aula também para os grupos, né, do WhatsApp da igreja. Então você que está nos acompanhando aí, se depois também quiser assistir a aula da Escola Bíblica Dominical, você vai poder entrar no YouTube da igreja, a Primeira Igreja Batista da Fazenda Botafogo, lá no YouTube, e você vai poder ver a aula desse domingo ministrada pelo irmão Marcos Lopes. Mas hoje também nós vamos aprender aqui a palavra de Deus. Nós não vamos dar aqui hoje a aula da lição, mas vamos juntos aqui também aprender um pouco mais da palavra de Deus. Nós vamos cantar um outro hino agora, Edi? Não, depois da palavra. Então depois da palavra, né? Então, queridos, na manhã desse dia eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João. Evangelho de João, capítulo 11. Nós vamos deixar aí como base da nossa meditação, da nossa reflexão nessa manhã, o capítulo 40, Evangelho de João, o versículo 40, Evangelho de João, capítulo 11, verso 40. Você que está entrando aí na sala, dá uma alô aí pra gente. Também coloque aí o seu pedido de oração, né? Nós queremos depois orar pelos pedidos que forem colocados aí também. Iremos orar por cada pedido, por cada pessoa. Nós queremos realmente interceder ao Senhor nesse tempo que estamos tanto precisando do socorro de Deus, da ação de Deus e de uma intervenção de Deus em nossa vida. Então, de repente, você tem um pedido aí pelo seu marido, por sua esposa, por seus filhos, um pedido de cunho pessoal também, por algum amigo, e nós queremos, depois de ministrar a palavra, orar por cada pedido que for colocado aqui. Você encontrou aí Evangelho de João, capítulo 11, verso 40. Olha o que diz o verso 40, é muito conhecido de nós. Diz o seguinte: respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Jesus está fazendo uma pergunta, né? Respondeu-lhe Jesus, ele está respondendo, 2 pontos. Não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus?
Você crê que você pode ver a glória de Deus nesses dias? Você crê que você pode ver a manifestação da glória de Deus na sua vida, na sua casa e em nossa família nesses dias? Você crê nisso? Se você crê, querido, coloca um amém aí, não tem como dizer amém, né? Diz amém aí na sua casa, mas coloque um amém aí e compartilhe conosco. Eu quero orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado por essa manhã. Obrigado pela oportunidade que temos de estar, Senhor, aqui juntos, louvando o Teu nome, buscando a Tua face e ouvindo, Senhor, a Tua palavra. Queremos te pedir que na manhã desse dia, o Senhor abra a nossa mente, abra o nosso coração, para que, ó Deus, a Tua palavra possa cair no bom solo do nosso coração. Amém, e ela possa frutificar para a glória e para a honra do Teu nome. Amém. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém e amém, Senhor. Amém. Queridos, eu tenho certeza que você conhece, né? De repente tem uma pessoa ou não, mas a grande maioria conhece, né, essa história. E você sabe que essa pergunta que Jesus fez a essa família, e essas duas irmãs, principalmente Marta e Maria, vocês sabem que no final elas viram, elas puderam perceber, sentir, desfrutar da ação de Deus e da glória de Deus no momento tão delicado que elas estavam vivendo. E eu quero rapidamente aqui, até porque de repente pode ter alguma pessoa que está nos assistindo e não conhece toda a história, mas eu quero introduzir aqui a história dizendo para vocês que esse texto aqui fala da morte, né, de Lázaro. E Lázaro era alguém que a Bíblia diz que era amigo de Jesus. Ele tinha duas irmãs, Marta e Maria, que também eram amigas de Jesus. Jesus estava sempre passando ali em Betânia e Jesus sempre passava pela casa dessa família. Jesus teve contato com essa família. A Bíblia diz que essa família era uma família amada por Jesus, era uma família muito querida por Jesus. E a Bíblia diz no capítulo 11 que o irmão, né, dessa família, o homem dessa família, chamado Lázaro, ele vem a ficar doente. As duas irmãs, elas, na verdade, vão até onde o lugar que Jesus estava, pedir ajuda, né? Porque Lázaro estava, na verdade, enfermo, estava atravessando um momento de enfermidade. E a Bíblia diz que quando Jesus ouve, né, o pedido dessas irmãs, Jesus ainda fica 2 dias no mesmo lugar. E aquilo que era uma doença veio se agravar e, na verdade, esse homem chamado Lázaro, ele veio a morrer. A Bíblia diz que depois as irmãs de Jesus mandam um novo recado para Jesus, dizendo: olha, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, na verdade, nada disso teria acontecido com o nosso irmão. O que elas estão dizendo é o seguinte: Senhor, agora que o Senhor chegou, já é tarde. E Jesus disse para Marta e para Maria que ele era a ressurreição e a vida. E Jesus vai até aquele lugar e ele, na verdade, libera uma palavra de vida diante daquela situação de morte. E a Bíblia diz que Lázaro, ele ressuscita. E todos ali percebem e puderam ver a glória e a ação de Deus em favor dessa família. Eu quero extrair desse texto alguns ensinamentos para cada um de nós na manhã desse dia. O primeiro ensinamento que eu quero extrair é que diante desse cenário, dessa família, Jesus tinha um propósito. Você sabia disso? Por mais que Lázaro estivesse doente, depois, por mais que a situação viesse a piorar, Jesus tinha um propósito. Qual era o propósito? Está aí no verso 4. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia, João capítulo 11, verso 4. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Amém. Então aquilo que era, na verdade, um problema para aquela família,
aquilo que trouxe com certeza uma dor para aquela família, aquilo que trouxe uma preocupação para aquela família, uma ansiedade para aquela família. Só quem teve ou tem alguém enfermo na casa ou na família, de repente vai entender ou entende o que essas duas mulheres estavam passando. Mas aquilo que era preocupação para ela, ansiedade para elas, problemas para ela, na verdade para Deus, era uma oportunidade da glória de Deus se manifestar na vida daquela família, e era uma oportunidade daquelas duas irmãs conhecerem a Cristo como elas ainda não tinham conhecido. E daqui fica uma lição para cada um de nós. Eu tenho certeza que cada um de nós temos alegrias na nossa vida, temos motivos de glorificar a Deus, temos motivos de exaltar a Deus. Eu quero dizer para você, irmão, que nós, na verdade, temos mais motivos para glorificar a Deus do que motivos que algumas vezes nos preocupam. Se você analisar e fazer uma análise fria da sua vida, você vai perceber isso. Você acordou hoje, você está vivo, você tem cama, você tem família, você tem o que comer, você tem o que beber, você tem paz, você tem salvação, você tem perdão dos seus pecados. Graças a Deus você tem o cuidado de Deus. Querido, quantas coisas nós temos nesse momento de caos, né? Nós temos saúde, Deus nos tem guardado. Então, querido, se você enumerar, e outras coisas aqui também, quantos motivos você tem para poder agradecer a Deus, eu acho que somente isso vai tirar parte da ansiedade, da preocupação que está no teu coração. Então, em primeiro lugar, eu quero dizer para você que Jesus tinha um propósito. E em tudo que acontece, Deus tem um propósito. E eu tenho certeza disso. Como eu falei aqui, enfrentar uma dificuldade. E aqui fica um questionamento. Olha o que diz o verso 5. Ora, amava Jesus Marta, essa família. Na verdade, o amor de Jesus por essa família não os ausentou de passar por uma dificuldade. E aqui fica um segundo ensinamento daquilo que estamos estudando aqui hoje, falando aqui hoje, dessa breve reflexão de hoje, é que o amor de Jesus, é que a graça de Jesus, que é, na verdade, o motivo de nós sermos filhos de Deus, isso não vai nos livrar de enfrentar as dificuldades da vida. E eu tenho certeza que você já sabe disso. Eu quero só lembrar você disso. Por mais que Jesus amasse essa família, por mais que essa família fosse amada por Jesus, a Bíblia diz que uma doença se instaura sobre essa família, a Bíblia diz que a morte chega sobre essa família. Então, querido, nós podemos tirar de lição desse texto que o amor de Jesus não nos ausenta das dificuldades da vida, mas nós podemos ter a certeza que assim como Jesus foi com essa família, assim como Jesus foi com essa casa, assim como Jesus foi com esse lar, assim como Jesus agiu diante dessas circunstâncias que essa família estava atravessando, ele também prometeu estar comigo, estar com você, estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Os discípulos estavam com Jesus, atravessaram o barco, mas mesmo assim uma tempestade se levantou. Os discípulos estavam com Jesus, no outro episódio Jesus estava no barco, mas mesmo assim a tempestade se levantou. Então, querido, nós podemos aprender que nós não estamos imunes aos problemas da vida, às dificuldades na vida. A enfermidade chega na casa daquele que serve a Deus, daquele que não serve. Os problemas chegam na casa daquele que serve a Deus, daquele que não serve. Mas há uma diferença. Quem está no centro da vontade de Deus vai poder desfrutar da companhia do próprio Deus, a companhia de Cristo, para poder enfrentar as demandas e as dificuldades da vida. Tenha certeza, por maior que seja a nossa dor, por maior que seja a nossa preocupação, nós podemos mais cedo ou mais tarde contar com a graça de Deus e com a ação de Deus em favor de cada um de nós. Eu quero ainda dizer aqui para os irmãos
um terceiro ensinamento desse texto. Olha o que diz o verso 6. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. E aqui eu quero fazer uma pergunta para você. Eu sei que nós estamos aqui fazendo uma reflexão, mas eu queria que você respondesse aí. Por que Jesus demorou 2 dias? Por que Jesus demorou 2 dias? Elas tinham uma necessidade, elas buscaram Jesus, mas a Bíblia diz aqui que Jesus ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Eu queria que você pudesse participar aí respondendo, né? Por que Jesus demorou 2 dias? Eu quero extrair um terceiro ensinamento aqui, depois eu quero ler aí aquilo que você vai colocar aí. É que o tempo de Deus, na verdade, ele é diferente do nosso tempo. Nós podemos aprender isso. No tempo que elas buscaram Jesus, não era o tempo de Jesus agir. Não era o momento de Jesus agir. Eu li algo muito interessante essa semana que estava circulando aí pelas redes sociais, de uma informação dizendo, né? Alguém perguntando para Jesus, Jesus, por que o Senhor não muda? Ou por que o Senhor não mudou ainda essa situação que nós estamos vivendo? E aí tinha a resposta, eu estou usando essa situação para poder mudar cada um de vocês. Então, algumas vezes, querido, o momento de Deus agir é diferente do nosso tempo, é diferente da nossa hora. Deus tem os propósitos dele para poder cumprir, os desígnios dele para poder cumprir. Tem um texto de Deuteronômio capítulo 29, versículo 29, que diz que as coisas reveladas pertencem a nós, e as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus para sempre. Então, nós podemos aprender que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo, mas tenha certeza de uma coisa, o milagre foi bem maior no tempo que Jesus chegou do que no tempo que elas estavam desejosas que Jesus chegasse. Elas já tinham visto outras pessoas sendo curadas, elas já tinham visto a maneira de Deus agir na saúde de algumas pessoas, mas elas não tinham aprendido que Jesus era a ressurreição e a vida. Então nós estamos aqui para dizer isso para você. Uma outra questão que eu quero destacar aqui é a que está no verso 11. Olha o que diz o verso 11. Isto dizia, e depois lhe acrescentou, o nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. Qual era a visão das duas irmãs nesse momento? A notícia era uma visão de morte. Era uma visão para dizer para Jesus o seguinte, olha, já é o fim. Na verdade, a visão das irmãs, diante da situação que elas estavam vivendo, era o seguinte, Senhor, já não tem mais jeito. Mas isso era a visão delas, a visão das famílias que estavam ali, a visão dessa pequena aldeia chamada Betânia. Todo mundo já tinha recebido a informação que Lázaro tinha morrido. Mas qual era a visão de Jesus? Ele adormeceu. Você sabia que a visão de Jesus é sempre diferente da nossa visão? A maneira como Jesus enxerga as coisas é diferente da maneira como nós enxergamos? Queridos, a gente liga hoje a televisão e se a gente não ficar apercebido, acho que a gente fica até com os sintomas do coronavírus, sem estar com o coronavírus. Você sabia disso? Outro dia eu estava assistindo aqui, acho que foi na sexta-feira, eu estava assistindo aqui, tanta informação, falei, meu Deus, será que o meu corpo começou já a reagir? Falei, meu Deus, será que minha garganta, eu estou tossindo, eu estou com o corpo mole? Porque a gente vai acabando absorvendo essas informações e que algumas vezes vão produzir algo no nosso consciente, no nosso emocional, que algumas vezes vão nos levar a imaginar coisas que algumas vezes nem estão acontecendo. Então a visão de Jesus no texto, para elas era o seguinte, já morreu, já não tem mais jeito, já não tem mais solução. Mas para Jesus é o seguinte, olha, fiquem tranquilos, ele não morreu, ele apenas adormeceu.
O que Jesus está dizendo para elas é o seguinte: olha, para vocês é o fim, mas para mim é uma oportunidade do meu nome ser glorificado nessa situação. E eu quero aplicar essa palavra à realidade de vida que cada um de nós estamos vivendo. E aqui eu não quero limitar única e exclusivamente a questão do coronavírus. Em qual área da sua vida que você chegou à seguinte conclusão: já não tem mais jeito, já não tem mais saída, já não tem mais solução? Eu tenho uma boa notícia para te dar aqui hoje. De repente isso que você está dizendo é a oportunidade que Deus precisa para glorificar o nome dele e para você conhecer que você tem um Deus que pode prover todas as coisas e um Deus que do nada ele pode criar todas as coisas. Uma outra verdade que eu quero destacar desse texto é que aqui está aí no versículo 24. Olha o que está aqui no versículo 24. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Qual era a perspectiva de Marta diante do problema? Senhor, já não tem mais jeito, já morreu, mas eu sei, Senhor, eu estudei teologia, eu aprendi um pouco com o Senhor, eu vou na escola bíblica dominical e eu sei que vai acontecer a ressurreição dos mortos. Quando o Senhor voltar, todos os mortos irão ressurgir. Marta está dizendo isso para o Senhor. Ela olha para o passado, ela diz o seguinte: já não tem mais jeito. No presente, ela não consegue encontrar diante de Deus que ela está, diante do próprio Cristo que ela está, uma solução para o problema dela no presente. Então ela projeta o que? O futuro. Eu sei que na ressurreição, quando o Senhor voltar com os anjos, quando o Senhor vier, o meu irmão há de ressuscitar. Querido, quantas vezes nós fazemos assim? Nós olhamos para o passado, focamos no passado, e algumas vezes o passado traz ansiedade e preocupação no nosso coração. Nós não conseguimos viver o nosso presente feliz por causa de problemas que aconteceram no passado, e a gente projeta a nossa esperança, né? Ah, não, quando Jesus voltar. Ah, não, lá no céu. Ah, não, lá na ressurreição. Nós projetamos a nossa esperança no futuro. Marta estava querendo dizer para Jesus: Jesus, eu estudei teologia, eu conheço. Eu estava sempre na escola bíblica dominical de Jerusalém todos os dias. Aí Jesus vai dar uma resposta para Marta, que está no versículo 25, acompanhe comigo. E disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. O que Marta está pensando? Que a ressurreição seria um acontecimento vindouro, um acontecimento futuro. Marta está aqui num debate, num embate teológico com Jesus, dizendo: Senhor, eu estudei sobre escatologia, eu sei que o Senhor virá, e quando o Senhor vir, o mar vai dar os seus mortos, os mortos vão ouvir a voz do Filho de Deus e hão de ressuscitar. Jesus está dizendo para Marta: Marta, você não entende muito de teologia não, Marta. A ressurreição, ela não é um acontecimento. A ressurreição é uma pessoa, Marta. E essa pessoa sou eu. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, enquanto Marta projeta o olhar dela para o futuro, Jesus está dizendo: Marta, eu tenho algo para poder fazer no teu presente. Você vai ver a glória de Deus ainda hoje. Você não vai ver a glória de Deus amanhã, não vai ver a glória de Deus daqui a 1 ano, não vai ver a glória de Deus daqui a 1000 anos. Você vai ver a glória de Deus hoje. Eu quero, querido, ministrar isso sobre a tua vida também. Não coloque somente as tuas expectativas para o futuro. Deus pode mudar a história da sua vida hoje. Ele é o Deus que age no nosso presente. Pode agir no futuro? Pode agir, ele age, mas tem coisas que Deus pode fazer no nosso presente. Eu quero destacar aqui uma outra informação do texto que está no verso 37, acompanhe comigo. Quero só lembrar que além de estar no Facebook, nós estamos também no YouTube, né? Então, aquilo que está no verso 37,
Olha o que diz o verso 37. Mas alguns objetaram, não podia ele, que abria os olhos dos cegos, fazer que este não morresse? É uma pergunta, né? Mas alguns objetaram, perguntaram, não podia ele, que abria os olhos ao cego, fazer com que esse não morresse? Você sabia o que as pessoas de Betânia estavam questionando ali? Era um momento de Jesus. Na verdade, o que eles estão dizendo era o seguinte, olha, na verdade já não tem mais solução. Na verdade, essas pessoas que estão objetando e perguntando a Jesus, estão tendo um olhar negativo, pessimista. Era um olhar realista? Era fato que Lázaro estava morto? Era fato. Era realista? Era. Mas era algo pessimista também. E nós precisamos, nos dias que nós estamos vivendo, querido, também ter uma visão realista dos fatos. Ter uma visão daquilo que está acontecendo. Mas não é porque a gente vai ter uma visão realista, a gente vai ter uma visão também negativa da situação. Será que Deus não pode mudar esse caos? Será que os números, né, as projeções daquilo que estão dizendo, vai morrer não sei quantos, vai morrer não sei quantos, será que a gente só consegue enxergar isso no caos? Será que Deus não pode amenizar essa situação? Será que Deus não pode transformar a situação? O que os moradores de Betânia estão dizendo para Jesus é o seguinte, Jesus não tem mais jeito, já morreu, já era, já está decretado, na verdade já é o fim. Então tem pessoas que têm sempre uma visão negativista, negativa daquilo que está acontecendo. Eu quero destacar aqui, irmãos, ainda uma coisa muito interessante, que está no verso 43, eu estou concluindo aqui a minha palavra. E tendo dito isso, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Diante daquela realidade, Jesus vai liberar uma palavra de vida, diante daquele cenário de tristeza, de choro e de morte. E querido, você sabe o que aconteceu? Lázaro, ele ressuscitou e todos que ali estavam viram a glória de Deus. E eu tenho certeza absoluta que nós nesses dias também iremos ver a glória de Deus, a ação de Deus, o favor de Deus intervindo e agindo nesse cenário que eu e você estamos vivendo. Sabe por causa de quê? Porque Ele vive. E se Ele vive, nós podemos crer no hoje. E nós podemos crer também no amanhã. E eu quero convidar você a, junto conosco, adorar o Senhor com esse hino que diz, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. O cenário, a realidade que estamos vivendo é uma realidade triste. Nós não podemos negar a realidade. Nós não somos débeis mentais para negar a realidade. Mas nós cremos que diante dessa realidade existe um Deus que controla todas as coisas e que pode realizar diante dessa realidade algo impossível, aonde o nome dele possa ser glorificado. Vamos juntos cantar esse hino? Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Irmãos, os hinos que nós cantamos, às vezes tem uma tradução diferente de alguns cantores. A gente canta pelo inário, pelo cantor cristão, e às vezes tem uma versão um pouco diferente. Mas nós vamos adorar o Senhor com essa canção, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei
adorar a Deus nessa manhã? Amém. Antes da gente encerrar, eu gostaria de mandar um abraço para Tianice, para Nicélia, Duda e Lara que estão nos assistindo aí em Bicuí. Todas as pessoas de Bicuí que estão nos assistindo, a gente teve um pequeno problema na conexão e no caso a minha transmissão caiu e eu tive que retornar. Então os irmãos que estão nos assistindo, inclusive de Bicuí, eu peço aos irmãos para curtirem a página da Primeira Igreja Batista da Fazenda Botafogo, porque a transmissão de lá ela não corre o risco de ser interrompida. Então as minhas transmissões são interrompidas, mas a da Primeira Igreja Batista da Fazenda Botafogo não são. Então os irmãos curtam a página no Facebook da Primeira Igreja Batista da Fazenda Botafogo e aí os irmãos vão conseguir ter o acesso completo ao culto. A gente não vai ter esses empecilhos da queda da conexão e aí eu tenho que iniciar outra sala de transmissão e às vezes os irmãos perdem essa conexão conosco. Mas desde já nós temos visto os pedidos de oração aqui, aos amigos Sérgio, né, que entrou, deixou mensagem pra gente, Sheila, muito obrigada, Tianice, Nicélia, Lara, Duda, todo mundo que está aí na Bahia nos assistindo, a minha mãe também que está aqui nos assistindo, que Deus possa estar abençoando a vida de vocês nesse dia. Como eu falei, a gente está distante por algum tempo, né? Mas eu creio que logo, logo nós vamos estar próximos, vamos estar perto uns dos outros. Além de estar no Facebook, nós também estamos hoje no YouTube. Depois você também pode acessar aí o YouTube da igreja, Primeira Igreja Batista da Fazenda Botafogo. Nós vamos tentar fazer a transmissão simultânea também no YouTube e no Facebook. E você pode nos acompanhar aí no YouTube. Nós vamos orar, queridos, mas antes de orar eu quero destacar aqui só duas coisas. Nós cantamos, né? Porque Ele vive, eu posso crer na manhã. Eu quero só destacar aqui duas coisas e quero terminar. O versículo 28 diz o seguinte: tendo dito isso, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e disse em particular: o mestre chegou e te chama. Nos versículos anteriores, elas vão chamar Jesus. Mas no versículo 28, Jesus manda chamar Marta, manda chamar Maria. Eu tenho uma boa notícia para te dar, querido. Jesus sempre vem. Amém. Algumas vezes nós somos abandonados pelas autoridades, somos abandonados pelas nossas famílias, somos abandonados pelos nossos amigos, mas Jesus manda um aviso para uma das irmãs: o mestre chegou e ele te chama. Jesus está chamando você hoje, você sabia disso?
Eu tenho escutado notícias, irmãos, diante desse cenário que estamos vivendo, de pessoas se reconciliando com Cristo, voltando para Cristo, ouvindo a voz de Cristo. Pessoas que estão realmente tendo um encontro com Deus no caos que estamos vivendo. E eu quero dizer uma última coisa para você. Deus sempre usa circunstâncias para que o nome dele possa ser glorificado. Olha o que diz o verso 45. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Então, toda essa situação, o final, a glória de Deus foi manifestada e muitos creram em Jesus. E nós cremos, irmãos, que esse momento que estamos vivendo é um momento que Deus vai usar para trazer algo novo sobre o coração de cada pessoa, para que pessoas realmente possam se reconciliar com Jesus, para que de uma vez por todas nós possamos entender que nós não somos nada. Um simples vírus mexeu com o mundo inteiro, derrubou bolsa, derrubou economias, grandes nações estão aí vivendo o caos dessa crise. Então o que Deus está dizendo? Olha, o homem em si não é nada. Com todo o dinheiro, com toda a tecnologia, podem até descobrir, vão descobrir porque Deus dá sabedoria ao homem. Mas tem morrido, né? Pessoas ricas, pessoas pobres, pessoas classe alta, classe baixa, pessoas de diferentes nações realmente foram aí, sofreram, né? Essa questão desse vírus, dessa circunstância que nós estamos vivendo. Então nós cremos que Deus pode usar essas circunstâncias para que muitas pessoas possam crer em Jesus. Amém. Nós queremos orar pelos pedidos de oração e nós queremos orar por nossa nação. E eu não quero que somente você ouça a nossa oração. Eu quero que você ore junto conosco nesse momento. Eu quero convidar você que está na sua casa a fechar os seus olhos e orar por nossa nação, orar por nossas autoridades, orar pelo Brasil. E não só ser egoísta, né, orando pelo Brasil, nós vamos orar pelo mundo, né, aquilo que a Itália está vivendo, os Estados Unidos, que hoje é o epicentro, né, dessa questão do coronavírus, a França, a Espanha, outros países estão vivendo isso também. Então vamos orar a Deus pelas nossas autoridades, orar a Deus por nossa nação. Irmãos, vamos parar com esse negócio, irmão, de olhar para um lado, olhar para o outro, vamos olhar para cima. Amém. Nós precisamos acreditar que Deus pode usar as autoridades, quer seja quem for, mas nós precisamos colocar a nossa esperança, a nossa expectativa em Deus. E algumas vezes nós estamos pensando e colocando as nossas expectativas em homens. Tem homens que estão tendo um posicionamento e tem homens que estão tendo um outro posicionamento. E a gente fica no meio aí, algumas vezes, brigando por causa desse posicionamento. Nós precisamos orar para que Deus dê sabedoria aos nossos governantes e abençoe os nossos governantes também. Então tem pedido de oração aqui também, né? A irmã Aparecida botou peça oração pela minha família. Pastor, tem outras orações também. Só para poder lembrar os irmãos uma coisa, o pastor está falando sobre a oração pelo mundo, por diversas nações. Irmãos, vamos lembrar que nós estamos em campanha de missões mundiais e mais do que nunca eu sei que agora com essa questão do isolamento, com a questão do levantamento das atividades nas igrejas, né, do encerramento das atividades na igreja, talvez a campanha de missões mundiais seja prejudicada por isso. Irmãos, a gente quer fazer um apelo para os irmãos e a partir de agora a gente vai até colocar até isso como meta no nosso culto, e todo culto vocês vão estar vendo a gente fazendo esse lembrete. As ofertas de missões mundiais precisam ser levantadas, queridos. Mesmo no período de pandemia, imagine ainda mais agora no período de pandemia, missões mundiais precisam cuidar dos seus missionários que estão espalhados por todo o mundo. E nós, como batistas, nós precisamos nos juntar nesse momento de crise para ajudar os nossos missionários da Junta de Missões Mundiais. Então, o que nós pedimos? Que quando as nossas atividades voltarem, estou falando aos irmãos da PIB, da Fazenda Botafogo, nós vamos estar fazendo o encerramento da campanha de missões mundiais.
Então, irmãos, junte a sua oferta de amor para que a gente possa estar encerrando a campanha de missões mundiais, ofertando aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. A oferta de missões é um desafio para você e nós queremos te desafiar a dar o seu melhor para que os missionários no mundo possam se sustentar e possam ter os seus projetos sustentados. Deus tem alcançado milhares de pessoas no mundo inteiro e mesmo no meio dessa pandemia, Deus tem levantado missionários, os missionários lá onde eles estão, nos países onde eles estão, para proclamar a glória do Senhor naquele lugar. Onde você não pode estar, o Senhor levantou alguém. E por isso nós fazemos esse apelo. Não se esqueçam da campanha de missões mundiais. Nós vamos, quando a gente voltar dessa quarentena, se o Senhor permitir, nós vamos estar fazendo o encerramento da campanha de missões mundiais. Então prepare a sua oferta de amor. Compartilhem com os nossos missionários e não se esqueçam de orar pela Junta de Missões Mundiais, que em meio à sua campanha enfrentou, culminou com essa crise, com esse enfrentamento que nós estamos tendo hoje em dia. Então não desista, não pare de lutar por missões e não pare de orar pela Junta de Missões Mundiais. Vamos orar, pastor? Tem ali mais um pedido, a irmã Avani, está pedindo oração pela família, Tatiana, que trabalha na área da saúde, Nós vamos orar nesse momento por esses pedidos. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa manhã. Obrigado, Senhor, porque nós acreditamos que o Senhor não perde nunca o controle do mundo em que estamos vivendo. Nós queremos, a Deus, te pedir em nome de Jesus, que o Senhor abençoe o Brasil, Senhor. Que o Senhor abençoe a nossa nação. Que o Senhor abençoe os nossos governantes. Que a tua mão, ó Deus, de graça esteja estendida sobre eles, dando eles, Senhor, sabedoria, Senhor, diante do cenário que nós estamos enfrentando nesses dias. Mas, acima de tudo, Senhor, nós queremos colocar a nossa expectativa, a nossa esperança, a nossa confiança no Senhor. E queremos, a Deus, pedir que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. Que o Senhor guarde as nossas famílias. Que o Senhor guarde cada família no Brasil. Que o Senhor, ó Deus, esteja abençoando, ó Deus, os médicos. Que o Senhor esteja abençoando o ministro, Senhor, da saúde da nossa nação. Que o Senhor esteja abençoando os secretários, Senhor, de cada governo da nossa nação também. Que o Senhor esteja abençoando, Senhor, o nosso presidente, os nossos governadores, os nossos prefeitos, os deputados, os senadores. Que a tua mão, ó Deus, esteja sobre as autoridades da nossa nação. Que, ó Deus, eles possam, nesse momento, Senhor, deixar de fazer política, Senhor, e estar preocupados com o bem-estar da nossa nação. Pedimos que o Senhor ilumine a mente de cada um deles, que a tua graça, Senhor, venha sobre eles e que o Senhor dê a cada um deles sabedoria. Pedimos pelos profissionais de saúde, pelos médicos, pelos enfermeiros, pelos técnicos, ó Deus, para aqueles que estão trabalhando, ó Deus, nos laboratórios, ó Deus, tentando descobrir, ó Deus, uma vacina, um medicamento, ó Deus, contra esse vírus, ó Deus, que estamos enfrentando. Que o Senhor abençoe aqueles que trabalham também, Senhor, nos hospitais, ó Deus, os maqueiros, Senhor, aqueles que trabalham na administração também, que o Senhor possa os guardar, que o Senhor possa livrar cada um deles de todos os males. Te pedimos por outras nações também, Senhor, pelo caos, ó Deus, que outras nações estão enfrentando, ó Deus, a Itália, a Espanha, a França, Senhor, Portugal, ó Deus, na África também, Senhor, que não tem tantos recursos como essas nações tão poderosas, Senhor, a América, os Estados Unidos, ó Deus, coloca a tua mão, meu Deus, ó Deus, freia a força, Senhor, desse vírus, sopra, Senhor, esse vírus, Senhor, da face dessa terra, Senhor, e libera, ó Deus, cura, Senhor, sobre a face da terra. Como igreja, Senhor, nós acreditamos que o Senhor não mudou e que o Senhor faz milagres ainda hoje. Colocamos aqui, Senhor, cada pedido de oração que foi, ó Deus, mencionado aqui, Senhor, pelas redes sociais.
Pedimos que o Senhor possa socorrer, ó Deus, visitar cada casa, cada família. Ó Deus, nós temos notícias, Senhor, que pessoas estão, ó Deus, entrando num estado de depressão, ansiedade. Pessoas já têm se matado aqui, Deus, na nossa nação e em outras nações também, por causa, Deus, da preocupação com esse vírus, por causa da preocupação com o desemprego, por causa da preocupação com a sua família. Ah, Deus, nós repreendemos o espírito da morte. Nós ministramos, assim como o Senhor ministrou vida sobre a vida de Lázaro. Nós, como igreja do Senhor, também ministramos vida sobre a nossa nação. Amém. Vida sobre o Brasil, vida sobre as famílias da igreja, vida, Senhor, sobre as demais famílias da nossa nação. Amém. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós, ó Deus, ministramos a bênção, a graça e o amor do Senhor. Nós somos gratos, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito e oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém e amém, Senhor. Amém. Irmãos, foi bom demais estar com vocês aqui nessa manhã. O nosso desejo é que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Nós queremos dar uma palavra aqui também agora mais direcionada aos membros da nossa igreja. Continuamos avisando aqui, né? Estão suspensas as atividades no templo, a igreja não para, a igreja está no seu lar, no meu lar, em cada lar, mas nós queremos dizer que as atividades ainda estão suspensas, né? As reuniões ainda estão suspensas no templo, mas o nosso desejo é que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Queremos ainda trazer um comunicado sobre a questão de dízimos, né? De ofertas. Nós temos compartilhado aí nas redes sociais da igreja, né? Essa questão que pode ser feito por transferências, pode ser feito por depósito bancário na conta da igreja. E essa semana, irmãos, algumas pessoas também até me ligaram: pastor, eu queria levar aí um alimento para poder ajudar quem está precisando na igreja. E eu até marquei com uma pessoa de estar lá, e essa semana também. Essa semana eu estive na igreja, algumas vezes eu estive na igreja essa semana, e essa semana também eu vou estar na igreja. Eu vou divulgar aqui depois no WhatsApp da igreja os horários que eu vou estar na igreja. Então, se você quiser também ajudar aí na questão da campanha, né, de amor dos alimentos, doando um alimento para ajudar aqueles que nesse momento estão precisando, você vai poder ir até o templo, levar esse alimento e você vai poder abençoar a vida de outras pessoas. E sendo assim também, se você quiser ir até a igreja, também levar a sua oferta, levar o seu dízimo, essa semana para recolher os alimentos nós vamos estar lá. E se você também quiser deixar a sua oferta para missões mundiais, o seu dízimo, também nós estaremos na igreja para poder assim receber. Queridos, o meu desejo, a minha oração é que Deus continue abençoando a sua vida, que Deus continue abençoando a sua casa, que Deus continue abençoando a sua família. Queremos lembrar que estaremos às 18 horas novamente aqui no Facebook e estaremos também no YouTube, tá bom? Lá, Primeira Igreja Batista da Fazenda Botafogo no YouTube, é o nosso canal no YouTube. Nós iremos também fazer a transmissão simultânea no Facebook e iremos fazer também no YouTube. Sabemos que a nossa igreja é composta de muitos idosos, alguns idosos não têm, né, a questão de manusear aí o Facebook, mas eu acho que o YouTube, na verdade, qualquer uma pessoa tem acesso ao YouTube, né? Os idosos que de repente têm um neto, tem aí um filho, uma filha, que de repente tem acesso ao YouTube, vão poder também acompanhar o culto da igreja sendo transmitido através do YouTube. Querido, um forte abraço. O nosso desejo é que Deus continue abençoando a sua vida, a sua casa e a sua família. Amém. Que Deus abençoe. Fique na paz. Um beijo no seu coração. Até mais tarde. Até mais tarde. Às 18 nós estamos aqui, né?